Olá, como vai você? Tudo bem? Boa noite para você. Está começando o nosso Sem Tabus e eu quero dizer seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma oportunidade de nós aprendermos juntos. Hoje nós vamos falar sobre uma dificuldade que é muito especialmente dos homens, mas as mulheres também se ressentem com ela. É uma dificuldade que tem a ver com o casal, tem a ver com a vida do casal, sexualmente falando, emocionalmente falando também, e nós queremos ajudar você. O tema de hoje é ereção. A disfunção erétil, daquela maneira que nós sempre combinamos com você, né? De falar da intimidade, mas com muito respeito à sua história, com muito respeito à sua condição. Tem muita gente que nega, tem muita gente que se esconde, tem muita gente que não quer saber de abrir essa ideia com ninguém. E muitas vezes traz um sofrimento importante, como eu já disse, para o casal, mas especialmente para quem experimenta essa dificuldade em não poder concluir uma relação sexual, enfim, fugir dela para evitar constrangimento. O que será que acontece fisiologicamente, psicologicamente? Como podemos ajudar você? Queremos então nos dispor aqui no programa de hoje a ganharmos mais essa oportunidade de falar com você. Se permita também ouvir e amanhã, se perceber que é alguma coisa que atinja você diretamente, que tal logo cedo ir buscar ajuda? Não custa nada, ou melhor, vai custar sim algo muito especial. A sua alegria, a sua felicidade, a resolução de uma questão que está aí incomodando ou a você pessoalmente ou a pessoa que está com você, no caso a sua mulher, a sua esposa e enfim, esteja você disposto a resolver essa situação. Vai ser bom para você. Então fique aqui à vontade com a gente no nosso Sem Tabu, se quiser conversar com a gente. Nossa página está disponível, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. Torna-se um dos nossos seguidores no Instagram também. Por ali nós queremos também manter comunicação com você. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Sem Tabus, também todos os programas estão ali disponíveis. Cada vez que você quiser assistir, compartilhar, baixar para assistir depois, fique muito à vontade. O nosso canal, você se inscreve e é notificado todas as vezes que colocamos o nosso vídeo à disposição. Combinado assim? Meu convidado de hoje é médico, isso é muito bom, né? Ter a resposta de um médico. Ele é médico radiologista, mas ele é responsável pelos exames de ambulatório de sexualidade masculina no Hospital das Clínicas. Ele trabalha também no Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. E ao doutor Felipe Carneiro, que vem nos ajudar no programa de hoje, é a primeira vez estreando aqui com a gente. Muito bem-vindo, muito obrigada por se dispor a vir nos ajudar. Obrigado, Darleide, eu que agradeço a oportunidade e que todas as pessoas que estão assistindo possam levar lições daqui e que possa ajudar a vida de muita gente, de muitos casais. Ótimo. Afinal de contas, restam muitas dúvidas, né? Muitos medos, muitos tabus, disfunção erétil, pronto, acabou minha masculinidade, acabou não sou mais homem, minha virilidade foi-se pelo ar. E na verdade, eu creio que tudo aquilo que a gente se dispõe a buscar, entender mais, compreender mais, podemos chegar a resoluções significativas, não? Com certeza. Qual é o conceito de disfunção erétil? Na verdade, antes da gente entender o que é a disfunção, a gente precisa explicar um pouco sobre o mecanismo de ereção, né? Como que acontece a relação sexual. Ok. O mecanismo de ereção nada mais é do que um mecanismo vascular, ou seja, dependente de sangue, e ele é neuromediado, ou seja, ele depende também do sistema nervoso. Então, o que acontece? O pênis funciona como se fosse uma esponja, e no centro dessa esponja passa um vaso sanguíneo, uma artéria, chamada artéria cavernosa, e essa artéria ela leva o sangue do corpo para o pênis. Na parte externa dessa esponja existem as veias, que são periféricas, e elas levam o sangue do pênis de volta para o corpo. O que acontece? Quando há o estímulo sexual, mensagens nervosas são enviadas através de terminações, há uma dilatação dessa artéria cavernosa, há um aumento do influxo sanguíneo para dentro do pênis, dessa esponja, e ela vai se tornando cada vez mais túrgida, cada vez mais inchada. À medida que vai inchando essa esponja, os vasos periféricos, que são as veias, acabam colabando, se fechando, impedindo que o sangue saia do pênis. E assim o homem atinge a ereção plena suficiente para a penetração. Sabendo como funciona, a gente pode saber o que é a disfunção. A disfunção erétil nada mais é do que a incapacidade ou de alcançar uma ereção ou de manter uma ereção satisfatória para ter uma relação sexual. Ou seja,
tanto o paciente pode não ter ereção nenhuma, quanto ele pode alcançar uma ereção suficiente para penetrar a parceira, só que essa ereção ele não consegue manter até o término da relação sexual. Então, isso é a definição da disfunção erétil. E é uma doença muito prevalente, né? A gente acha, às vezes, que as pessoas não têm problemas, mas pelo menos metade das pessoas, acima dos 40 anos, dos homens, vão ter algum problema relacionado à ereção. Interessante que, em contrapartida, a ideia que se tem de, por exemplo, a vida sexual do brasileiro é altamente intensa, maravilhosa, mas quando nós vamos para a pesquisa, para os estudos, para a realidade sua clínica ainda mais, né, é possível ser vista, quanta dificuldade existe nessa área? Com certeza. Eu acho que a questão sexual para o homem, né, o homem costuma abordar normalmente quando ele quer contar alguma vantagem, né? Então, nas rodinhas entre amigos, no jogo de futebol, no vestiário, eles contam as histórias, mas sempre contando vantagem, né? Mas é um tabu, um grande tabu para o homem contar problemas nessa área sexual, né? E às vezes, quando ele é infligido por um problema, ele acha que só ele tem aquele problema, né? E a própria mídia, as novelas, os filmes fazem com que o homem dão uma visão, acho que errônea, da parte sexual masculina, né? Como todos os homens sendo muito viris, funcionam, quando precisa eles funcionam, estão aptos para ter a relação, e na verdade existem mecanismos muito complexos, né, que envolvem a ereção. Não é somente algo que é particular do homem, mas sim do casal que está tendo a relação, né? Então a influência do parceiro, né, da mulher, no mecanismo de ereção do homem é fundamental, e eles acabam por conseguinte, não abordando esse tema, esse problema, e deixa isso passando como algo não natural, mas eles acabam negando, né? A primeira fase é eles negarem o problema, e só depois, quando eles começam a ter um déficit até social, até no casal, que eles começam a procurar ajuda, né? Que bom que, pelo menos, vai buscar ajuda, mas ainda acredito que existe aquela parcela que não está indo buscar ajuda, e para essa parcela que nós estamos apelando aqui, vai buscar ajuda. Normalmente, o homem se posiciona e vai fazer os exames, buscar os exames, ou você percebe que tem uma ajudinha da mulher ali para marcar, para levá-lo, ou ele vai em segredo? Como que funciona esse universo do homem quando ele precisa e vai buscar ajuda? Como chega lá? Acho que normalmente, quando o homem tem um problema sexual, ele espera um pouco, ele não assume isso para ele. Acho que até durante o ato sexual, quando ele tem um caso de impotência, às vezes o casal não se comunica, não conversa a respeito. Aconteceu, faz aquele silêncio. Faz aquele silêncio, e dependendo da idade do homem, ele começa a achar que aquilo é normal. Isso é da idade, eu já não sou mais um jovem, então é normal eu falhar. E a partir do momento que ele falha, aquilo afeta também a parte psicológica, né? E às vezes ele acaba procurando menos a parceira, né, para evitar maiores constrangimentos. Claro. E eu percebo que o homem demora pelo menos uns 2 anos para procurar ajuda. Uau! E às vezes ele só procura ajuda quando ele está com problema no casamento. Às vezes a mulher passa de uma certa idade, abaixa nos hormônios. A mulher que já é mãe, às vezes também não procura muito homem e não se preocupa muito com essa situação. Tem mulheres também que acham que o problema é só do homem, só que o problema é do casal, né? Qualquer problema dentro do casamento nunca é de um só, né? Exatamente. Mas é sempre das duas pessoas. Doutor Felipe, você citou o fato de alguns homens acharem que tem a ver com a idade. Não, é normal falhar porque é a minha idade. Dá para pensar em idade e uma baixa nessa capacidade de concluir ou até de iniciar uma relação sexual, diminuição de libido? O que se diz a respeito do tempo, de faixa etária? Em relação aos fatores de risco da disfunção erétil, com certeza o maior fator é a idade, né? Okay. Com o passar do tempo, a queda da testosterona, dos hormônios masculinos, a baixa na reserva funcional do organismo, né? Um fenômeno do envelhecimento, provoca também problema nos vasos sanguíneos. Então a idade está relacionada com uma baixa do desempenho sexual também.
não é o único fator. Ok. Né? Hoje, com os tratamentos que a gente tem disponíveis, a idade não é mais um empecilho para que o paciente possa ter uma vida sexual saudável. Outros fatores também, a ereção, como se trata de um fenômeno vascular, está muito relacionada, os fatores de risco da disfunção erétil, com os mesmos fatores de risco para o paciente ter doenças vasculares, como infarto e AVC. Então, o paciente que tem diabetes, o paciente hipertenso, o paciente sedentário, o paciente obeso, o paciente que fuma, esse paciente vai ter doença vascular e vai ter disfunção erétil também. Então, não só a idade, como outros fatores também estão relacionados. Fatores hormonais, fatores neurológicos, qualquer intervenção cirúrgica na parte da pelve masculina pode ter alguma ressecção de nervo e prejudicar também o mecanismo da ereção. Então, não somente a idade, mas a idade também é um fator importante. Quando entre os mais jovens pode ocorrer uma disfunção erétil? Porque se o envelhecimento é um dos fatores de risco, quando acontece na juventude, ou melhor, não deveria acontecer na juventude por não ser um desses fatores, mas pode acontecer? Pode acontecer. Normalmente, quando acontece na juventude, a disfunção erétil está mais relacionada com uma causa psicogênica. Ok. As causas de disfunção erétil, as etiologias que a gente chama, são causas orgânicas, quando tem um substrato anatômico, né, alguma doença no corpo, alguma baixa de reserva, ou causas psicogênicas. O jovem, o que a gente percebe muito, ele tem algo que a gente chama de ansiedade de desempenho. Né? Para o jovem, não só para o adulto, principalmente para o jovem, a questão sexual é muito importante. E às vezes o fator ansiedade faz com que ele tenha um desempenho abaixo do que ele espere, né? E acaba evoluindo com uma disfunção psicológica, né? Mas não uma causa orgânica. Causas orgânicas em jovens são raras. Sim. Né? São bastante raras. Então, a não ser que tenha algum problema de saúde, pacientes que sofreram politraumatizados, pacientes paraplégicos, que sofreram, às vezes, fraturas na coluna, esses pacientes podem cursar com disfunção de origem neurológica, mas a disfunção vascular, que é a mais comum, corresponde a 60% das disfunções orgânicas, é mais rara nos jovens. A produção separou aqui algumas informações a respeito de um grande estudo, né? Foi feito em 2002, acho que um dos maiores estudos feitos a respeito da disfunção erétil e realizado até o momento, demonstra que 52% dos homens com idades entre 40 e 70 anos apresentam algum grau de disfunção erétil. 40 e 70 anos, já entra naquela faixa né, do envelhecimento e também de algumas questões orgânicas de saúde que começam a aparecer. Né? Pelo menos 1 em cada 5 homens não consegue atingir uma ereção plena, segundo esse estudo. 1 em cada 5. Muita coisa, né? A maioria dos casos de disfunção erétil é por causas orgânicas no homem, como bem disse o Dr. Felipe. Há uma forte relação entre idade e disfunção erétil, sendo que o aparecimento de disfunção erétil aumenta entre 39% aos 40 anos e em 67% aos 70 anos. Validando essa sua fala, inclusive a respeito da idade. Você está acompanhando aqui o Sem Tabus. Hoje nós estamos falando sobre disfunção erétil. Qual é a sua dificuldade nessa área de compreensão, de aceitação, da participação da sua mulher? Essa questão da aceitação sua é extremamente importante, afinal ela vai determinar o quanto você está disposto a ir buscar ajuda. Falamos um pouquinho a respeito de fatores de risco, mas tem mais. Outros fatores de riscos, doutor? Falta de exercício físico, pode ser? Exercício físico, eu acho que é algo que é a salvação para muita coisa na saúde, né? Tanto porque afeta o seu bem-estar psicológico, quanto renova o seu bem-estar físico, né? Pacientes diabéticos, por exemplo, se eles perdem 10% do seu peso, eles podem controlar a diabetes, às vezes até sem medicação. Né? Pacientes hipertensos também. Então, assim, exercício físico, óbvio que de uma maneira regrada, de uma maneira orientada, acho que é a salvação para muita coisa e para o desempenho sexual não é diferente. Ok. As questões, pressão alta, doenças coronarianas, colesterol alto, depressão, diabetes, cirurgia de próstata, efeitos de medicamentos, todos podem ser fatores de risco para uma disfunção erétil. Isso. Como a gente falou que a doença, a disfunção erétil,
a maior causa dela é a disfunção vascular, é a doença do vaso. Né? A gente fala, a região do vaso é o endotélio. Qualquer doença que faça com que esse vaso se prejudique, a pressão alta, você aumenta, na verdade você endurece as artérias, então ela não tem um relaxamento satisfatório, então você não consegue impulsionar o sangue de uma maneira satisfatória. A própria diabetes ou a dislipidemia, o colesterol alto, que dá doença aterosclerótica, as placas de gordura nos vasos. Como eu disse, os mesmos fatores de risco vasculares para o infarto do miocárdio são fatores de risco para a disfunção erétil. Por quê? A coronária, ela é um vaso muito mais calibroso do que a artéria do pênis. Então, às vezes, o paciente ele tem a disfunção erétil antes de ter o problema cardíaco, pelo fato da artéria ser menos calibrosa. Então, a artéria do pênis é mais fina, ela vai entupir antes, né, do que a coronária do coração, do que a carótida no pescoço. Então, qualquer doença que afete o endotélio, a parede do vaso, da artéria principalmente, pode cursar com disfunção erétil. Existem outras doenças também, que são bem prevalentes, mas as pessoas às vezes não conhecem. Existe a doença chamada doença de Peyronie, que é uma fibrose de uma estrutura que envolve essa esponja, que é o corpo cavernoso do pênis, que chama túnica albugínea, é uma fibrose dessa túnica que faz com que o pênis da pessoa se encurve. E essa curvatura peniana e essa fibrose nessa túnica albugínea faz com que essa túnica perca a elasticidade e não promova a vedação dessas veias. Então o paciente ele tem a artéria boa, o sangue entra pelo pênis, o pênis fica túrgido, só que ele não consegue ficar rígido porque o sangue vaza através dessas veias. Então, assim, existem outras doenças também que às vezes as pessoas não conhecem. Essa doença de Peyronie ela é bem prevalente e também cursa com disfunção erétil. Nesse caso, especialmente, tem algum procedimento cirúrgico, alguma coisa do gênero? No caso da doença de Peyronie, a curvatura peniana que impede a penetração, porque às vezes o pênis é tão curvo que o paciente não consegue penetrar a parceira, ou a parceira tem muita dor. Ele não tem ainda disfunção erétil, mas ele não consegue penetrar pela tortuosidade. A correção da curvatura é eminentemente cirúrgica. Né? Existem várias medicações por via oral, injetáveis, mas que não funcionam tão bem. Mas a gente acaba só operando esses pacientes quando eles têm disfunção erétil associada ou quando eles não conseguem realizar uma penetração adequada na paciente. Entendi. Conversa boa aqui, né? Tão bom ouvir um médico falando tintim por tintim a respeito desse tema. E você sabe, nós queremos apenas ajudar você, tá? Disfunção erétil é o tema de hoje. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos aqui conversando com o Dr. Felipe Carneiro. Até já. De volta no nosso Sem Tabus, hoje estamos falando sobre disfunção erétil, mais especialmente as questões de ordem fisiológica. Nós vamos fazer um outro momento tratando mais especialmente das questões emocionais, psicológicas que precisam ser atendidas, tá? Hoje estamos vasculhando algumas situações importantes que precisam ser observadas pelo indivíduo que está experimentando uma disfunção erétil. Nosso convidado de hoje é o Dr. Felipe Carneiro, médico radiologista. Ele trabalha no Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, também no Hospital das Clínicas, onde ele é responsável pelos exames de ambulatório de sexualidade masculina. Portanto, especializado em falar a respeito do tema e vem participar hoje aqui com a gente no Sem Tabus, não é, doutor? Muito obrigada, doutor Felipe. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de disfunção. Tem como classificar ou tudo é disfunção e acabou? As disfunções disfunção erétil se classifica em primária e secundária. Primária é quando a pessoa nunca conseguiu ter uma ereção suficiente para ter uma relação sexual. É um caso mais raro, mas é um caso, existe também, e o tratamento é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo, depois a gente pode abordar um pouco mais sobre o tratamento. A disfunção secundária ocorre em pacientes que tinham uma performance sexual adequada e a partir de um momento começaram a ter um déficit na função erétil. Das secundárias, existem as psicogênicas e as orgânicas, como a gente falou no outro bloco. Das orgânicas, as principais são as vasculares, cerca de 60% a 65%. Embora eu sempre diga que toda disfunção erétil tem um componente psicogênico também, né?
Porque o paciente, o homem, quando falha, isso afeta também o psicológico dele. Mas falando mais especificamente da parte orgânica, as vasculares, as relacionadas a déficit hormonal, como hipogonadismo, uma produção insatisfatória de hormônio, principalmente da testosterona, que é um hormônio masculino que vai diminuindo a sua produção com a idade. Disfunções neurológicas, neurogênicas, principalmente pacientes que são submetidos a cirurgias da pelve. Então, basicamente, as vasculares, nas vasculares a gente ainda consegue dividi-las em arteriais e venosas. Né? Quando a gente falou como é que funciona a ereção, o sangue entra pela artéria, o pênis faz com que as veias se fechem e o sangue não volta e o pênis fica ereto. Tem paciente que tem doença na artéria. Então, paciente com diabetes, com pressão alta, com colesterol alto, paciente obeso, vai ter problema no influxo de sangue para dentro do pênis. E tem pacientes que têm problema de escape venoso. O problema não é na artéria, a artéria está boa, só que por algum motivo essas veias que são periféricas, elas não se fecham, fazendo com que o sangue escape. Então o paciente ele fica com o pênis entumecido, túrgido, né? O pênis gordo, mas não rígido para ele ter uma penetração. Uau. Ok. Então, basicamente, esses são os tipos de disfunção. Então, primária, secundária, a total, né? Que É o paciente que não consegue de nenhuma forma ter uma... Para esse, você disse que o tratamento é mais difícil. Isso, o paciente que tem uma disfunção primária, aquele que nunca alcançou uma rigidez suficiente para ter ele tem tratamento, mas o tratamento já é um tratamento um pouco mais complexo. Se a gente for abordar um pouco sobre o tratamento da disfunção, existe o tratamento de primeira linha. Primeira linha significa não o melhor tratamento, mas a primeira abordagem que a gente vai fazer com o paciente que tem disfunção. Okay. O tratamento de primeira linha são as medicações por via oral. Então, normalmente são remédios, são medicações que são vasodilatadoras. Eles vão dar uma ajudinha para essas artérias se dilatarem, para que o sangue possa entrar de maneira satisfatória no pênis para ele atingir uma ereção. Esses são os tratamentos de primeira linha, as medicações orais. Existe o tratamento de segunda linha, quando a gente trata o paciente com essas medicações, ou quando ele não responde à medicação oral, ou quando ele tem alguma contraindicação para receber a medicação oral. Então, pacientes que têm problemas cardíacos e fazem uso de nitratos, nitratos são substâncias vasodilatadoras que diminuem a pressão sanguínea. Esses pacientes não podem usar a medicação oral. Então, esses pacientes utilizam a medicação intracavernosa. Existe injeção de vasodilatador local que a gente aplica no próprio pênis do paciente. E essa injeção vai promover uma vasodilatação, um aumento do influxo sanguíneo. Esse paciente vai alcançar uma rigidez suficiente para ter uma relação sexual. Então, os tratamentos com injeção intracavernosa são restritos a pacientes que não são beneficiados da medicação oral ou que têm alguma contraindicação. Quando nada disso resolve, existe a terceira linha de tratamento, que é a prótese peniana. Hoje em dia, então, até o paciente que tem a disfunção primária, que nunca teve relação sexual, porque ele não tem rigidez, a gente pode colocar uma prótese peniana e ele ter uma relação sexual satisfatória. A prótese, acho que, talvez muita gente não tenha ouvido falar que existe essa possibilidade. Né? Para o paciente poder usar a prótese, ele tem que ter o libido preservado, a vontade, o desejo preservado também. Né? Porque o paciente que não tem desejo, a gente precisa tratar primeiro o desejo. Exatamente. Porque às vezes esse paciente ele tem o desejo, ele não alcança a ereção, mas ele tem o fenômeno vascular ocorrendo na região peniana. Se ele tiver uma prótese peniana, ele vai ter um influxo sanguíneo que não é satisfatório, mas a prótese vai promover essa rigidez e ele vai conseguir ter a relação sexual com prazer, né? Tanto para ele quanto para a parceira. Essa possibilidade amedronta o homem, assim, causa algum tipo de preconceito, fazer uma cirurgia, colocar uma prótese peniana, ou de pronto aceita? Eu acho que antes da prótese, o paciente já tem preconceito na medicação oral.
É porque ele fala, eu não vou tomar medicação para ter uma relação sexual, eu não preciso disso. Não precisa. Né? Então, ele acaba negando esse problema e falando, não, eu não preciso disso. E normalmente o urologista, o médico, passa a medicação oral e ele fica receoso em tomar. Ou ele toma uma vez só, não tem uma resposta satisfatória e larga. Né? Sendo que o paciente... Achando que era a pílulazinha mágica, né? Achando que é Mas a pílula tratamento. mágica. Né? E é o que eu costumo dizer, a medicação, ela ajuda o paciente a ter uma relação. Só que ele não vai promover uma ereção se o paciente não tiver o estímulo sexual. E muitas vezes o médico ou não explica, ou o paciente também não entende, ou não vai atrás. Mas quando ele toma a medicação, ele tem que ter o ato sexual, as preliminares, com a ajuda da medicação ele alcançar uma ereção. Que a medicação é um facilitador de um processo que estava, né, mal resolvido ali, mas se não tem relacionamento bom, se não tem cabeça boa, se não tem uma interação sexual bacana, não é o remedinho que vai dar jeito, como é em tudo na vida, né? É o antidepressivo, é o antigripal, qualquer coisa vai exigir de nós uma certa competência para administrar o que está em torno. Se toma um remedinho antigripal, mas se não toma um descanso, não toma água suficiente, não se cuida, você sabe que o remedinho não faz mágica em lugar nenhum. A conversa de hoje com o Dr. Felipe Carneiro, falando sobre disfunção erétil. O que mais dizemos sobre o tratamento da disfunção erétil, doutor? Uma outra coisa que eu costumo dizer, às vezes o paciente ele toma a medicação e fica olhando para o pênis, esperando o pênis subir. Não me conta, verdade? Né? É verdade. E esse é o paciente que vai largar um medicamento. Né? Ou ele usa uma vez, 2 vezes, não tem aquela resposta satisfatória, porque ele também está ansioso, né? E a ansiedade também prejudica a ereção, e ele acaba largando. Né? Será que tem a ver também com uma propaganda que foi feita muito forte em cima de uma medicação só, que quando se fala em remédio para disfunção erétil, alguma coisa do gênero, você já lembra de um nome e uma marca, né? E aí, assim, dá-se a impressão na propaganda daquilo lá que realmente é meio mágico. Tomou, espera que vai acontecer. E pode ficar horas, pode ser isso também, né? Exatamente. Essa é a expectativa do paciente, né? A pílula milagrosa. Né? Não só o nome, mas a cor também, né? A cor também, exato. E o paciente espera realmente, isso vai ser então a salvação da minha vida. Eu vou tomar, eu vou esperar aqui uns 10, 15 minutos e eu vou estar pronto, né, para ter uma relação com a minha parceira, com a minha esposa. Mas não é isso que acontece. Então ele toma, ele não sente nada e ele fala, uai, não funcionou. Né? Então não funciona para mim, eu vou largar a medicação. A injeção também tem um grande problema. O homem é muito mais medroso do que mulher. Né? A injeção direto no pênis. A injeção direto no pênis. Os exames que eu faço de disfunção erétil são exames de Doppler, a gente estuda os vasos sanguíneos, e eu aplico a injeção intracavernosa para tentar induzir uma ereção para poder estudar esses vasos sanguíneos. E quando a gente vai aplicar a injeção nos pacientes, a maioria deles... rejeitam. Ou rejeita, ou fica extremamente nervoso, extremamente tenso, sendo que esse é um dos tratamentos para a disfunção erétil. Então, você convencer o paciente de que ele vai ter que se aplicar uma injeção no próprio pênis antes de ter uma relação sexual, isso também é um tabu muito grande. Embora muitos pacientes se dão muito bem com a injeção não tem efeitos colaterais muito importantes. Mas dói, né, doutor? Um pouquinho? Normalmente, a injeção é aplicada com uma agulha de insulina, ou seja, na bem lateral fininha. do pênis, é uma agulha bem fininha, sente uma picadinha. Normalmente, o paciente, depois que eu aplico, ele fala, o medo foi muito maior do que a dor. Ele fala, já aplicou? Que já bom, apliquei. que bom. Então, também, às vezes, até a parceira pode ser ensinada a aplicar a injeção. Né? E eles têm uma vida sexual saudável. E aí, esse tratamento vai ser contínuo ou vai chegar uma hora que pode ser revertido o quadro, ele não precisar mais? Então, normalmente, quando o paciente tem uma doença de base que prejudica a ereção, pelo menos no início, o tratamento tem que ser um pouco mais restrito, um pouco mais agressivo. E como a parte psicológica também afeta esse paciente, a medicação vai fazer ele voltar com a confiança e a autoestima. Aí pode. Pode ser que ele reduza o número, né, dos medicamentos, ou às vezes usa uma vez por semana, começa a usar uma vez por mês, consegue metade das relações alcançar a ereção sem medicação, a outra metade ele precisa. Então varia de caso a caso, às vezes também ele corrige alguns fatores
fatores de risco, melhora o estilo de vida, melhora a alimentação, atividade física, vai praticar atividade física, para de fumar, para de beber, para disso, daquilo. Enfim, aí pode responder e quem sabe, né? Exatamente. Às vezes o paciente está desanimado porque ele não consegue ter relação sexual, ele para de cuidar do próprio corpo, da própria saúde. Eu costumo dizer que saúde sexual para o homem está intimamente relacionado com a saúde mental. Verdade. E quando ele recupera essa autoestima, ele consegue buscar outros fatores que vão ajudá-lo e às vezes ele até pode ser descontinuado da medicação. Doutor, aqui também tem a respeito de uso de uma bomba de vácuo. É a mesma coisa que a prótese peniana? É coisa diferente? Na verdade, a bomba de vácuo é um outro, Artifício? um outro dispositivo que, na verdade, não faz parte do tratamento da disfunção erétil. Ah, tá. Né? Eu diria que a bomba de vácuo ele serve mais para uma reabilitação peniana no paciente que já tem um déficit, principalmente neurológico, para manter o estímulo. Ah, né? entendi. Mas não Como se fosse uma fisioterapia ali. Como se fosse uma fisioterapia. Mas Ajuda. é essa bomba de vácuo ou alguma coisa parecida que tem alguns que usam, ou pelo menos promovem a ideia de que com ela faz o pênis crescer? Existe muito folclore em relação a isso, né? Mas assim, a bomba de vácuo não faz o pênis de ninguém crescer, né? Existem até pessoas aí que estão no mercado, que operam, que prometem o alongamento peniano, mas isso é uma coisa extremamente difícil, extremamente mutilante até, diria que até antiético. Então, assim, crescimento de pênis através desses dispositivos ou de cirurgias é um negócio que não faz parte, acho que não... Doutor, mas ainda gira muito em torno da mente do homem, do pensamento do homem, essa tensão referente ao tamanho do pênis, não? Com certeza. Tem queixas de consultório também? Inclusive, no primeiro bloco, eu me referi a uma doença, a doença de Peyronie. Isso. A doença de Peyronie, quando há um encurtamento do pênis, o paciente também percebe que o pênis reduz um pouco de tamanho, né? E não só a redução do tamanho, mas a curvatura fazem com que, mesmo visualmente, o paciente tenha um problema, né? O paciente está lá nu, ele se vê daquela maneira, com o pênis menor ou com o pênis torto, ele acha que aquilo é um problema muito sério, sendo que normalmente a mulher não liga muito para isso, né? Mas a autoimagem do homem fica um pouco prejudicada. E isso contribui para uma disfunção também. Contribui para uma disfunção principalmente psicogênica. Então tá. Pesquisa feita pelo Núcleo de Urologia do Hospital Samaritano de São Paulo descobriu que a disfunção erétil pode ser um marcador precoce de risco de doença coronariana no futuro. A disfunção de hoje poderá ser um infarto do miocárdio em 4 a 5 anos. O Dr. Felipe, quando ele comentou, inclusive no primeiro bloco, e no intervalo nós conversávamos um pouquinho, porque isso me sugeriu uma informação até nova, e ele disse que de fato é uma informação nova, né, dos últimos estudos. E é um marcador importante para saber sobre a saúde coronariana. Exato. Como eu disse, a artéria do pênis ela é muito menos calibrosa do que a artéria do coração. Então, normalmente, ela é mais delicada. Ela é mais delicada, ela é mais fininha. Mais fininha. Ela é mais fininha. Então, se o paciente tem uma doença nas artérias, que ainda não deram repercussões cardíacas, ele pode ter a primeira repercussão na função erétil. Isso acontece sobretudo em pacientes jovens. Então, o paciente tem 40 anos, 45 anos, ele tem uma disfunção erétil vascular, esse paciente precisa ser encaminhado para um cardiologista, fazer um screening cardiovascular, porque ele corre risco, sim, de ter um infarto nos próximos anos. Então, realmente, isso é uma informação que a gente... precisa até repetir, né, doutor? Exatamente. Então, o paciente que tem disfunção erétil, principalmente o paciente jovem, precisa ir ao cardiologista e fazer um screening cardiovascular para ver qual que é o status, a saúde da sua coronária também.
Menino, presta atenção, tá com esse negócio aí guardando segredo, não conta pra mulher. Quer dizer, a mulher já descobriu, né? Aí você fica guardando segredo, tu pode morrer, criatura. Vai marcar um médico, procura um cardiologista, vai no urologista, resolve essa situação. E principalmente se é o mais novo, mas se também já está numa faixa etária mais adiantada, pode ser também um indicativo. Custa nada ir no doutor, a pobrezinha vai ficar viúva. Né? Exatamente. E você perdeu a oportunidade de viver com qualidade. E o paciente mais velho, que às vezes já tem um problema cardíaco, ou tem uma pressão alta, algum problema mais silencioso, e ele está com disfunção erétil, às vezes ele vai no urologista querendo ter uma reabilitação da função erétil, só que ele não cuida do coração. Pois é. Sendo que às vezes até o esforço físico da relação sexual pode prejudicar o coração dele. A gente costuma dizer que o esforço físico da relação sexual é mais ou menos semelhante a você subir 2 lances de escada, 2 andares de escada. E tem paciente cujo coração não permite que ele faça isso. Só que ele não está nem pensando no coração, ele está pensando simplesmente na função erétil. Então, precisa haver um tratamento multidisciplinar. Não é só a pessoa tratar do pênis, mas tratar do resto do corpo também. É isso. Conversa bem interessante, viu? Voltamos logo do intervalo. Se cuida, minha gente. Já anota aí, marca cardiologista, marca urologista, marca o que tiver que marcar e marca também a sua responsabilidade de cuidar da sua própria vida, da sua saúde, dar conta dela e ser feliz assim. É rapidinho, já voltamos aqui com o nosso Sem Tabus. Sabe que enquanto nós estamos fazendo aqui esse programa, um brasileiro está sendo diagnosticado com câncer de próstata. A cada 7 minutos, um novo paciente. A estimativa até o final deste ano é de 69 mil casos. Nosso convidado de hoje é médico e está nos ajudando a pensar sobre disfunção erétil, mas agora também nós vamos incluir aqui na conversa o tratamento do câncer de próstata. Eita! E o medo de fazer o exame, e a falta de informação, e o desespero de dizer que vai fazer o exame de próstata, mas olha a situação como se encontra, né? Segundo essa pesquisa, a estimativa é que até o final deste ano, 69 mil novos casos de câncer de próstata. Nosso convidado, o Dr. Felipe Carneiro, ele é médico e ele é responsável pelos exames do ambulatório de sexualidade do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, trabalha também no Sírio-Libanês. Ele é médico radiologista, mas com essa especialidade tratando diretamente no ambulatório, tem estudado e visto em loco, né, muitas dessas situações e o medo de muitos homens fazerem o exame de próstata. Mas conta como é a sua realidade nesse sentido e o que dizer sobre a bendita próstata. Realmente, hoje em dia a gente pode dizer que o grande vilão das doenças, principalmente o câncer para o homem, é a próstata, da mesma forma que a mama é para as mulheres. Só que existe uma discrepância muito grande. A mulher, ela cuida, às vezes até demais, né? Não que cuidado seja em excesso, sim, mas às vezes ela até se estressa um pouco além do que deveria em relação à mama. E o homem é o contrário. Ele, na verdade, não busca, às vezes, o conhecimento de que pode ter algum problema, né? Por medo de saber que tem esse problema. Às vezes por preconceito do exame, principalmente do exame de toque, que é um dos exames que fazem parte da propedêutica urológica para a gente saber como está a saúde da próstata, e acaba não procurando, acaba evitando, protelando, escondendo certos sintomas. A gente tem que lembrar que a próstata tem doenças tanto benignas quanto doenças que podem ser malignas. A próstata no homem, a partir dos 35, 40 anos, ela começa a crescer. Isso a gente chama de hiperplasia prostática. E é uma condição benigna. Só que é uma condição que pode, eventualmente, fazer com que o paciente tenha sintomas, principalmente sintomas urinários. Então, a próstata cresce, dependendo se ela cresce para fora ou para dentro, como a uretra, que é o canal por onde a gente faz xixi, passa por dentro da próstata, pode ocluir esse canal e o paciente começar a ter diminuição da força do jato urinário, começar a ter retenção urinária, infecção urinária, acordar várias vezes à noite para urinar, e ele começa a falar, minha próstata está com problema. Então, ele vai segurando até o momento em que a vida dele se torna incompatível, a qualidade de vida, e ele busca o médico.
já com aquele receio de fazer o exame de toque. Então ele vai no urologista, o urologista às vezes pede um ultrassom pela via abdominal para saber mais ou menos estimar o tamanho, o volume prostático, e o exame de sangue, que é o PSA, né? que o paciente às vezes ele se dá por satisfeito. Eu faço muito exame de ultrassom de próstata suprapúbico e depois que eu faço o paciente, doutor, esse exame estando tudo bem, eu não preciso mais fazer o toque, né? Eu falo para ele, não, você tem que fazer o toque também, porque o toque ele vê a consistência da próstata, né? O urologista consegue palpar e ver se há alguma área endurecida, alguma área suspeita, e juntamente com o PSA, indicar uma biópsia, indicar algum procedimento, algum exame, para saber um diagnóstico, ou excluir um diagnóstico de câncer da próstata. Além disso, quando o paciente tem o tumor da próstata, o tratamento do câncer da próstata, eminentemente, pode ser cirúrgico ou através de radioterapia, dependendo do tamanho do tumor, se já tem invasão de outras regiões. E o paciente também tem medo de tratar a próstata, porque o tratamento da próstata pode levar à disfunção erétil. Aí é que está. Então, além de tudo, pode comprometer a masculinidade, a virilidade dele, é o que está na cabeça dele. Então, é melhor deixar isso quieto. Exatamente. Então, às vezes, o paciente tem uma doença prostática maligna e como ele sabe, porque o paciente não é bobo, ele procura o Google, ele acessa, ele estuda, ele já chega no consultório sabendo tudo. Ele fala, se eu operar, eu vou ter minha potência prejudicada. Então, às vezes, ele vai protelando até um tratamento que seria curativo para a vida dele, sendo que, apesar da cirurgia da próstata trazer um grau de disfunção, sim, a gente pode fazer uma reabilitação e esse paciente pode voltar a ter uma função erétil preservada. Que ótimo. Para a gente explicar um pouco melhor como é que funciona isso. Quando se faz a cirurgia da próstata, antigamente, tirava-se a próstata e alguns nervos que inervavam a parte perineal, a parte pélvica, eram seccionados também. O paciente indistintamente evoluía com uma perda da função erétil. Hoje em dia é uma preservação desses nervos, né? Existem basicamente a próstata e do lado dela 2 nervos-mãe, que a gente chama 2 nervos-mãe. Quando há a ressecção e a preservação desse nervo-mãe, os filhos dessa mãe são seccionados, que são as pequenas terminações nervosas. E quando os filhos são seccionados, a mãe fica triste, a gente pode dizer por assim. E o primeiro estágio, pós a prostatectomia radical, que é a cirurgia de próstata, é uma neuroplegia, né? Por conta de uma paralisação desses nervos-mãe, o paciente tem uma função erétil prejudicada. Isso por volta, o pico se dá mais ou menos no 3º mês depois da cirurgia. Então o paciente, normalmente, ele vai ter uma função prejudicada depois da cirurgia, só que se ele fizer uma reabilitação adequada, ele pode voltar a ter uma função preservada. Existe um estudo nos Estados Unidos que diz que pacientes abaixo de 65 anos que fazem reabilitação peniana pós-prostatectomia, 90% volta a ter uma função erétil preservada. Que bom. Então, o único problema é que não há informação e não há muita reabilitação no Brasil. A gente tem uma cultura aqui de que, eu te livrei do câncer, dê graças a Deus porque você está vivo e não se preocupe mais com a sua vida sexual, né? Sendo que não adianta a gente viver se a gente vive sem qualidade de vida. E vida sexual é qualidade de vida, principalmente, não só para o homem, para a mulher também, mas para o homem principalmente. Porque afeta todo o status mental dele, sua masculinidade, sua autoestima. E eu tenho recebido muitos pacientes que operaram a próstata, que estão curados do câncer, e muitos até falam para mim, doutor, me devolve o câncer, mas eu quero meu pênis de volta funcionando. De tanto que isso causa angústia, De né? tanto que isso causa angústia, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, e um problema para o casal. E doutor, apesar de haver essa cultura do te livrei do câncer e não importa, dê graças a Deus porque você está vivo mesmo sem fazer sexo, existe essa cultura, ok, mas também existe para quem insistir ou para quem buscar a reabilitação, os especialistas capazes de dar esse retorno positivo pós-cirúrgico. Existe a reabilitação, uma reabilitação bem feita com o urologista, com a psicoterapeuta, a terapeuta sexual, e sempre o casal, a reabilitação sexual é do casal, a reabilitação não é só do homem, né? A esposa tem que estar junto
dando apoio, né? Porque é um Esperando, tendo paciência, dando suporte, né, a esse homem. E certamente, se fizer uma boa reabilitação, esse paciente pode ter a função restaurada e, se não tiver com as medicações, ainda existe a prótese peniana. E olha, eu não duvido nem que não tenha alguma coisa melhorada aí nessa situação de reabilitação, porque imagina, se essa esposa se envolve mais, se eles buscam mais, se eles interagem mais emocionalmente, sabe, se permitindo falar sobre isso, buscar ajuda, quem sabe pode até ter uma qualidade de vida conjugal, emocional, melhor do que tinha antes. Sabe aquelas pessoas que superam e superam muito bem e experimentam o que antes não experimentavam? Pode acontecer, não é? Com certeza. Dados também dizem que 2/3 dos homens brasileiros não vão ao médico, são dados do IBGE. 2/3 dos homens não vão ao médico e eles vivem, sabe quanto a menos que as mulheres? 7 anos menos que as mulheres. Morre mais cedo aquele que não busca auxílio que está disponível, aquele que não investiga, aquele que não muda os hábitos, aquele que não organiza a sua vida, como que realmente viver. Muita coisa, 2/3 dos homens, né? Se negarem a buscar ajuda. Eu, no Sírio-Libanês, eu faço muito exame ambulatorial de check-up. Ok. E 80% são mulheres. As mulheres se cuidam muito mais do que os homens não procuram. Hoje há uma tendência ao homem procurar um pouco mais, até principalmente o homem que trabalha na empresa, às vezes a empresa exige que ele faça um check-up, o exame periódico com exames mais detalhados, até por questões jurídicas, e ele acaba sendo influenciado aí nessa direção, mas realmente ainda hoje existe esse preconceito do homem não buscar. Até porque está na cultura ainda em voga que homem não chora, homem não sente dor, homem é fortão, homem fica doente, levanta menino, né, não chora não, que história é essa, tá muito melindroso. E ainda tem isso, esse resquício e esse medo de ser visto como não homem ou menos homem, tá procurando, vai no urologista e o que está acontecendo, né? Ninguém conta para os amigos, não precisa contar mesmo não, gente. Fica quietinho, guardadinho, onde é que vai? Ué, vou no médico. Que médico? No médico. Médico, doutor, né? Não tem problema nenhum. Quanto ao exame de próstata, a indicação ainda é a partir dos 40 anos ou já pode investigar mais cedo ou não é necessário? Eu acho que o homem, a partir dos 40, ele deve procurar o urologista e o urologista orientá-lo acerca dos fatores de risco, dos sintomas e indicar os exames necessários, né? Ok. Não existe uma data certa para você fazer o exame. Os urologistas dizem uma coisa, os clínicos dizem outra, os oncologistas dizem outra, mas eu acho que o principal, fundamental é a pessoa procurar se cuidar, fazer o check-up, mesmo antes de ter os sintomas, né? Começar a se cuidar a partir aí dos 40, ou a partir do momento que tem uma vida sexual ativa, né? Também procurar orientação e procurar cuidado. Então vamos fazer assim, finalizando o programa, vamos revisitar o que dissemos a respeito de disfunção erétil. É um tabu, é um medo, mas é importante dizer que há jeito, há como fazer, há como acontecer. Mas revisitando as informações dadas aqui, doutor Felipe, o que é bem importante que quem está ali do outro lado não esqueça? Acho que o que é fundamental para o homem é saber que a disfunção erétil ela existe, ela é prevalente, faz parte do processo de envelhecimento do homem, tem cura, tem uma saída para você ter uma vida sexual saudável. O importante é que aos primeiros sintomas você busque auxílio de especialista, do urologista, de uma terapeuta sexual. E não só da sua parte sexual, porque se sua parte sexual está ruim, talvez outras coisas no seu organismo não estejam tão boas, então é importante que você também faça um check-up de todo o seu status de saúde corporal. Foi dito a respeito de diferentes tratamentos que estão disponíveis, começando pela medicação oral, né? Temos também à disposição injeção intracavernosa, é uma outra maneira, já um estado mais adiantado, quando os outros tratamentos não
tiveram a eficácia esperada por outros motivos. Há também o uso da prótese peniana. É simples, doutor, o procedimento cirúrgico? O procedimento cirúrgico da prótese peniana ele tem que passar por alguns passos antes, né? Tem que ser bem explicado para o paciente como que vai ser, passar por uma análise até psicológica. Existem certos cuidados que ele deve ter com a prótese peniana, então assim, é um pouco mais complexo. Por isso que a gente deixa sempre para o último caso, né? Quando não há mais solução, utiliza-se a prótese peniana. Mas é um procedimento relativamente seguro, existe por volta aí de 90% de satisfação das pessoas que colocaram, né? E tem que ser visto tanto para o homem quanto para a mulher, porque às vezes tem uma expectativa diferente. Então, explicar como é que vai funcionar a prótese para o homem e para a mulher, o que vai ser diferente com a prótese, os cuidados que devem ser tomados, porque a prótese também existem dois tipos, uma que é semirrígida e uma outra que é mais flexível, e a prótese também pode quebrar, existem algumas posições que o homem deve evitar, Alguns movimentos. alguns movimentos, então tem que se ter um cuidado especial e uma análise com o casal explicando tanto os benefícios quanto os riscos, as complicações, mas é um procedimento tranquilo. De modo geral, vamos lá, né? Vamos lá, Humarada, vamos cuidar da vida, vamos ver o que tem disponível. O que não pode é deixar essa relação casal fragilizada por conta de uma falta de atendimento numa área onde se vê possibilidades importantes de resolvê-la. Porque, afinal de contas, quando num relacionamento conjugal existe uma área como a área sexual desatendida, obviamente há uma tendência a enfraquecer esse vínculo. Não que o sexo seja a coisa mais importante da vida conjugal, não que sem ele não possa existir uma vida comum entre um casal, e não é necessariamente assim, mas a gente sabe muito bem a importância do ato sexual para a convivência, para o desenvolvimento desse casal, para o crescimento emocional. Obviamente que o que estiver disponível para buscar e fazer para que então seja atendida essa necessidade e o fortalecimento desse vínculo deva ser feito, né, doutor? Correto. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente, viu? Que Deus agradeço. abençoe. Voltamos no outro programa, tá? Para continuar esse assunto, combinado? Tá joia, combinado. Aí você de casa também, fica combinado o nosso próximo encontro aqui, você é sempre muito bem-vindo. Você que é homem, que acompanhou aqui as informações dadas, dê crédito a elas, pense melhor. Será que a sua postura de se manter inflexível frente à necessidade de buscar auxílio, de falar a respeito disso, não precisa ter vergonha. Quando nós temos um problema cardíaco, nós não temos vergonha de dizer, de conversar a respeito, de que estamos com uma dificuldade que precisa de socorro. Quando nós temos um diabetes ou qualquer outra doença, qualquer outra enfermidade, normalmente nós não temos dificuldade de falar a respeito dela e de buscar ajuda. Podemos ter uma preguiça, né, procrastinar essa busca, alguma coisa do gênero. Mas quando se refere a uma disfunção erétil, há um sofrimento, um silêncio, uma dificuldade enorme de buscar ajuda, e nós queremos quebrar esse tabu, quebrar essa barreira e ajudar você a esclarecer em sua mente que é possível, necessário, importante e que você pode e você merece também. Cuidando-se, você vai ser bem mais feliz e fazer a sua mulher ainda mais feliz. Vamos nos despedindo aqui, mas nosso encontro fica marcado para a semana que vem em mais um Sem Tabus. Um beijo para você e até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Uma boa noite.